Opa, como é que você tá? Tudo bem? Seguinte, nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre a forma mais fácil de criar conteúdo que eu já testei ao longo desses 7 anos criando conteúdo. E eu cheguei nessa conclusão recentemente, quando, nessa virada de ano agora, né, eu tô gravando esse vídeo agora em janeiro de 2025, e desde novembro, dezembro ali eu venho pensando sobre o que eu venho falando dentro do meu perfil do Instagram, dentro aqui do YouTube, etc, né? Chega um momento, né, que quando... E aqui a gente entra pro conteúdo em si do vídeo, tá? Chega um momento quando você tá criando conteúdo que você acaba caindo meio que numa crise existencial, caso você não esteja alinhado com isso aqui que eu vou te falar nesse vídeo. Essa crise, ela acontece porque, normalmente, quando a gente está criando conteúdo aqui na internet, quem cria conteúdo vai me entender, a gente começa a falar de coisas abstratas. E o que eu quero dizer quando eu falo de coisas abstratas? Basicamente é o seguinte: você começa a inventar as coisas, mas não no sentido de você estar mentindo, mas no sentido de, por exemplo, assim, ó, se eu pego essa caixinha branca aqui, eu falo assim, ó, aquela caixinha da Apple é branca, só que eu nem tenho essa caixinha ainda. Eu estou falando de uma coisa que eu vi, que eu sei, só que eu não vivenciei ainda ela. Eu não tenho essa caixinha na minha mão, eu não uso esse fonezinho aqui, etc, etc. Esse pequeno detalhe faz total diferença quando você está criando conteúdo. Por quê? Porque você até consegue fazer isso durante um tempo. Criar sobre coisas que você sabe que são certas, você sabe que existe, só que você não vivencia ou vivenciou elas ainda. Isso dá certo durante um tempo. Só que vai chegar num momento, né, numa etapa da sua vida, da produção de conteúdo ali que você está criando, etc, etc, que você vai cair nessa crise existencial. Por quê? Porque você está falando só de coisas que você, digamos, acha que são. Por mais que elas já sejam, como por exemplo a caixinha. Eu peguei a caixinha aqui e eu vi, ela é branca. Só que vamos supor que ela não é minha ainda, né? Eu vi ela numa loja, eu vi ela com alguém. Então eu estou falando de coisas que não são do âmbito da minha vida, né? Eu estou falando de coisas que são de fora de mim, digamos assim, né? E eu cheguei nessa conclusão, né, obviamente, quando eu caí nessa crise existencial nesse último mês de dezembro. E quando eu falo crise existencial, não é tipo uma crise, monstruosa. Você vê que, o que eu quero dizer com isso é basicamente o seguinte: quando você tá, caraca, eu não tô gostando muito daquilo que eu tô criando, não tá alinhado com o que eu estou pensando, com o que eu estou vivendo. É basicamente isso que eu quero dizer quando eu falo de crise existencial. E isso aconteceu porque, fora das câmeras aqui, fora da minha produção de conteúdo, o que eu vivo 24 horas por dia, eu e a minha esposa, né, que é a outra pessoa que trabalha comigo, é basicamente falar sobre, na verdade, viver sobre a prestação de serviço. A gente aqui tem um estúdio que a gente presta serviço para outros YouTubers, para outros criadores de conteúdo que trabalham lá dentro do Instagram, aqui dentro do YouTube, e a gente presta esse serviço, né? A gente edita vídeo, a gente faz thumbnail, a gente escreve texto, faz roteiro, enfim, a gente faz toda a parte de trás, toda a parte do background ali do criador de conteúdo. Presta serviço de estratégia de conteúdo de forma geral. É isso que a gente faz. E, né, aqui a gente vai começar a acoplar as coisas. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Eu sou uma pessoa, junto com a minha esposa, que presta esse tipo de serviço para outras pessoas. Só que, fora desse âmbito, quando eu venho aqui para as câmeras, quando eu vou para o Instagram, eu falo de coisas, por exemplo, assim, como você faz para vender mais consultorias? Como você faz para vender mais mentorias? Por mais que eu viva isso aqui, né, eu também vendo as minhas consultorias, os meus cursos, a minha mentoria, etc, etc. Inclusive, eu vou deixar o link da minha mentoria aqui na descrição, caso você queira aplicar, né, e ser mentorado por mim. Por mais que eu tenha uma parcela do meu momento de vida dentro desse âmbito aqui de mentorias, consultorias e infoprodutos de forma geral, o que realmente eu vivo e sei, e o que eu vivi, principalmente isso, o que eu vivi nos últimos anos, foi a prestação de serviço. Vou te dar um pequeno exemplo. Eu conheci a minha esposa, né, a Nicole, basicamente vindo aqui para Brasília, que é onde a gente mora hoje. Eu sou de São Paulo, eu vim para Brasília, basicamente, e prestei serviço para um deputado. Deputado não, foi senador, na verdade, foi isso, é um senador. Eu prestei serviço para um senador dentro de uma agência de marketing. Era a época de eleição lá em 2022, e eu vim para Brasília para prestar serviço. Esse aqui foi um pequeno exemplo de uma coisa que eu vivi, mas ao longo dos anos eu fui, eu tive vários convites de várias pessoas, fui para Alphaville na época, tive envolvido em gravação, enfim, né, várias coisas que estão dentro do âmbito de prestação de serviço. Só que qual que é o problema aqui? Eu estava falando de uma coisa que eu não estava vivendo. E principalmente, eu estava deixando de falar de uma coisa que eu vivi durante todo o tempo, que é basicamente a prestação de serviço. E aí foi que eu caí nessa crise existencial. Então, o que eu decidi fazer, né, agora nesse próximo ano de 2025, é algo que eu já fiz,
né? Eu parei de fazer por força, sei lá, de influência de outras pessoas dentro da minha vida, infelizmente. Só que agora, né, nesse ano, eu estou voltando a falar, basicamente, e ajudar, principalmente as pessoas, sobre prestação de serviço. E, olha que coisa engraçada. Só pelo fato de eu ter mudado a minha mente, ter colocado, basicamente assim, a minha produção de conteúdo e o como eu crio para falar dessas coisas, desse mundo de prestação de serviço, as pessoas começaram a perguntar mais para mim. As pessoas começaram a pedir mais minha ajuda. Eu fechei alguns contratos ali de consultoria também. E, exclusivamente hoje, eu vou mandar os prints aqui desses resultados que eu postei lá no meu Instagram, eu vou postar aqui na tela também. 2 pessoas que eu venho ajudando, um mentorado e uma pessoa que lá do Instagram, né, uma pessoa que, na verdade, nem comprou nada de mim ainda. Essas 2 pessoas, elas falaram que vendo um conteúdo meu aqui dentro do YouTube, onde eu falo exclusivamente de prestação de serviço, um assunto de prestação de serviço, elas conseguiram gerar algum resultado. O primeiro caso foi um cara que ele viu essa aula, né, diretamente, e ele montou uma oferta. Basicamente, esse vídeo eu falo de como montar uma oferta. Eu vou deixar ele fixado aqui em cima também para você assistir. Ele assistiu essa aula, ele montou essa oferta na madrugada, né? E ele foi e ofereceu para o cliente dele no outro dia. E ele conseguiu fechar um pacote não, na verdade, um serviço, né, de R$ 2.500 mensais. Então, porra, esse aí foi o primeiro baque. E o segundo baque foi basicamente um mentorado meu, que ele viu essa aula, ele vê bastantes conteúdos meus, na verdade, né? Ele já é mentorado meu e com as indicações que eu fui dando ao longo da entrada do ano, que foi agora que a gente começou a intensificar mais, ele conseguiu fechar também uma estratégia de vídeos ali. Se eu não me engano, ele fechou um pequeno pacote de edição de vídeos ali para uma pessoa que ele vai editar vídeos dentro do YouTube para essa pessoa. Então, também, ele conseguiu R$ 1.500 mensais ali que ele vai ganhar. Isso, querendo ou não, eu levei em conta para mim que foi basicamente Deus falando para mim, falar assim, ó, é isso aí que você tem que fazer, é isso aí, é aí que você tem que estar, é aí que você tem que estar ajudando as pessoas, porque é isso que você faz na sua vida. Então, foi uma série de fatores, uma crise existencial, esses fatos que aconteceram, né? As pessoas ganhando dinheiro, graças a Deus, as pessoas me perguntando mais, todas essas coisas juntas e outras coisas também que aconteceram ao longo do tempo, né? Nesse último ano de 2024, nesse finalzinho do ano, me colocaram, né, para tomar essa decisão. E até então os resultados estão sendo positivos, porque eu digo positivo no seguinte sentido: as pessoas me agradecem porque elas, obviamente, conseguem se sentirem ajudadas ali. Eu consigo, e esse aqui é o principal ponto, eu consigo me sentir mais satisfeito, porque quando você, e isso aqui é meio louco, quando você se enxerga, por mais que era uma coisa que eu não queria fazer, no fundo, essa é a verdade. Eu sempre fugi de falar de prestação de serviço porque foi uma coisa que eu não queria fazer. Só que eu me coloquei, digamos assim, entre aspas, no meu lugar, né? E eu decidi ser sensível a isso, né? Falar, beleza, não, vamos lá, se é isso que Deus quer de mim, por que não? Vou tentar, vou ter uma alma agraciada, digamos assim, vou ter uma alma mansa ali e fazer o que Deus está me pedindo. E quando, a partir desse momento, né, que eu me coloquei nessa situação de ser mais manso, digamos assim, foi que as coisas para as outras pessoas e até mesmo para mim começou a fluir mais. Então, esse movimento, que agora concluí no vídeo e também te dando o que eu quero trazer de fato aqui, esse movimento de falar sobre aquilo que você sabe que você tem que falar e fazer aquilo que você sabe que você tem que fazer, por mais que não é a principal coisa que você queira fazer, só que é o que você deve fazer, fez com que a minha criação de conteúdo se tornasse mais fácil. Por quê? Porque agora eu só preciso falar das coisas que eu já vivi e das coisas que eu estou vivendo, porque é isso que eu respiro 24 horas por dia. É sobre prestação de conteúdo, prestação de conteúdo, prestação de serviço que eu falo, que eu vivo, que eu interajo com os meus clientes, com a minha esposa. É isso que eu respiro todos os dias. Então, eu não vou precisar inventar conteúdos aqui. Eu vou simplesmente contar os fatos. Por exemplo, vou pegar o próprio exemplo que eu dei nesse vídeo aqui. Essas 2 pessoas, um cara que me chamou no direct e outro que era o meu mentorado, eles tiveram resultado com uma aula que eu dei, com algumas explicações que eu dei também. Eu não precisei inventar nada, eu só olhei para minha realidade, algo que aconteceu e agora estou te contando nesse vídeo aqui. Então você vê, eu não preciso inventar conteúdo, inventar ideias, da onde que eu vou tirar isso aqui? Não, eu só olho para a coisa que está acontecendo, para a coisa que eu vivo e que já vivi durante um longo tempo, um longo período de tempo e tive, obviamente, tristezas, medos, aprendizados, felicidades e agora eu só vou transpor isso para minha produção de conteúdo. Então é muito simples no fundo. Para concluir, né, basicamente, o que você deve fazer, no fim das contas, é olhar o que você está vivendo, o que você está fazendo na sua vida. A sua produção de conteúdo, para ela se tornar mais fácil e mais agradável para você mesmo, ela simplesmente tem que ser aquilo que você vive e aquilo que você já viveu. Não adianta você negar o seu passado e negar o seu presente e querer inventar um futuro baseado em coisas abstratas, aquela coisa que você quer viver. Só que não é a coisa que é. Por quê? Você até consegue, como eu disse lá no início do vídeo, você até consegue fazer isso
isso por 1, 2, 3 meses, 6 meses. Só que vai chegar um momento que você vai bater uma crise existencial, porque você vai olhar para a sua realidade, você vai olhar para a sua produção de conteúdo, aquilo que você está falando, e você não vai ver compatibilidade. E aqui está o problema, porque a maioria das pessoas que começam a produzir conteúdo, elas só param porque elas não estão fazendo aquilo que elas fazem normalmente. Então, basicamente é isso. A forma mais fácil de você criar conteúdo, se é uma coisa que você deseja fazer nesse próximo ano agora, esse ano que começou, na verdade, antes de 2025, é simplesmente olhar para as coisas, né, que você já viveu e a coisa que você está vivendo. Agora, basta você comunicar tudo isso. Como eu estou fazendo agora. Já vou te dar de antemão. Foi muito difícil tomar essa decisão e fazer esse tipo de conteúdo. Mas, no fundo, eu sei que é isso que eu devo fazer. Porque as coisas que acontecem ao redor me mostram que é isso que eu tenho que fazer. Então é isso. Eu vou deixar agora fixado. Eu já falei no meio do vídeo, mas vou deixar agora também fixado agora no final do vídeo. Um vídeo recomendado para você se inteirar mais disso que eu estou falando nesse vídeo aqui, tá? Então se você gostou do conteúdo desse vídeo, você também vai gostar do conteúdo do próximo vídeo que eu vou deixar agora fixado na tela. Fechou? Então eu espero que você tenha gostado. Valeu, falou e fui.